Olha só a tensão que nós estamos acompanhando assim ao vivo. Enquanto o STF está definindo algo que ele já decidiu, o Senado está aprovando aquele projeto que vem da Câmara e o senador Marcos Rogério colocando que ele não quer fazer alterações exatamente para o projeto não ter de voltar para a Câmara dos Deputados e seguir em outra votação. São vários recados ao mesmo tempo e com esse tema que, inclusive, é caro também para o governo federal, né, Luiz Felipe Dávila? Exatamente. Aliás, a única coisa boa que aconteceu nesse ativismo do judiciário foi desengavetar matérias que estavam paradas na gaveta do senador Rodrigo Pacheco. Porque essa matéria, o senador Rodrigo Pacheco estava, não, tem que ir devagar, tal, não, agora tem que tratar com enorme celeridade e pressa. Vão colocar em votação o relatório aprovado na Câmara, como o Evandro bem disse, justamente para não ter emenda e ter que voltar para a Câmara. Então, se aprovar no Senado em 2 votações, isso pode acontecer hoje, amanhã, daqui até o fim da semana. Se isso acontecer, nós teremos um novo entendimento do marco temporal. Pois é. E aí, Supremo, você vai começar a revisar o novo entendimento do marco temporal aprovado pelo Legislativo a próxima semana? Como é que vai ficar? Por isso que eu digo, essa história do ativismo do judiciário causa enorme problema para o país, como agora vai criar um entrave constitucional. O Supremo vai ter de rever sua decisão perante a uma nova decisão do Congresso Nacional, esclarecendo o que está na Constituição brasileira, a data de 5 de outubro de 1988 como marco zero para a demarcação de terras indígenas. Ô Gani, a Frente Parlamentar da Agropecuária usa o argumento de que a demarcação das terras ou essa indefinição traz muita insegurança jurídica. E agora a gente está acompanhando o Supremo Tribunal Federal dizendo que quer acabar com essa insegurança jurídica, definindo regras, então, para que essa demarcação aconteça ou não nessas propriedades. E como seria a convivência entre produtores rurais e indígenas em áreas onde deveria haver ou não a demarcação de terras indígenas. Só que agora a gente tem um projeto do mesmo tema também passando na CCJ do Senado e com a possibilidade de ir para o plenário do Senado, trazendo uma decisão oposta àquela que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a insegurança vai continuando do mesmo jeito. Pois é, em 1988 houve uma pacificação em relação a isso. E aí em 2009, numa decisão legítima do Supremo Tribunal Federal, ele reviu o que estava na Constituição de 1988 por um questionamento. Bom, e as terras que estão em litígio? Como é que faz? Legítimo. E ele foi lá e pacificou novamente a questão, né, no julgamento da Raposa Serra do Sol. E a partir dali criou-se uma jurisprudência. Agora ele volta nesta questão de algo que já estava resolvido na sociedade, até porque, Evandro, do jeito que é falado, parece que os povos indígenas, eles não têm nenhuma terra. Muito pelo contrário, eles representam 0,5% da população e têm quase 14% do território nacional. O que é necessário para esses povos é tirá-los da pobreza, preservando a sua cultura, mas não é dando mais terras que você vai tirá-los da pobreza, e sim dando condições para eles saírem da pobreza. Pelo contrário, a insegurança jurídica, ela pode se voltar contra esses povos, à medida que a insegurança jurídica tem impactos na economia. E tendo impactos na economia, cai o nível de riqueza geral da sociedade, inclusive piora a situação dos povos indígenas. Piperno, como é que está a situação dessa corda com esse mesmo tema analisado no mesmo dia por poderes diferentes? É claro que isso enfim, um prenúncio de um novo embate, principalmente se o projeto de fato for aprovado agora. Ou seja, isso explica também o fato dos parlamentares se unirem nessa coletiva que acompanhamos hoje? Eu acho que aí tem também uma série de interesses envolvidos, né? Você está misturando, por exemplo, a questão do marco temporal com aborto. Sim. Tá? Então, vejam, aí sim diria que mas outro tipo de reação. Mas o que eles têm em comum são temas que já passaram no Legislativo ou que estão em passagem pelo Legislativo e que são definidos pelo Judiciário. Essa é a questão. Acho que é isso que une os temas, não o fato deles serem iguais ou deles determinarem coisas parecidas, mas sim o fato de todos os temas estarem nas mãos do Legislativo e também do Judiciário. Mas são questões inclusive com ritmos e dinâmicas diferentes. Claro, por exemplo, claro que sim. O caso do marco temporal é algo
claramente urgente, porque se foi aprovado agora pelo STF, e se o Senado, e se o Congresso vai aprovar de novo agora, então está instalada aí uma queda de braço que os políticos e também os ministros vão ter que ter a sensatez de encontrar uma solução para isso. No caso de outros temas, o STF foi provocado e ele vai dar lá o parecer dele. O Congresso depois que veja qual é o caminho que ele julgue mais prudente tomar. Agora, veja, a questão enfim, o Segré citou há pouco aí, foi até um tema que me chama muito a atenção, de algumas pessoas que defendem o plebiscito, como agora o senador Marinho, para a questão do aborto. Sabe que eu também acho que é uma questão, que é uma boa ideia, desde que somente as mulheres votem nesse aborto. É uma questão para fazer um filho, Piperno, para fazer um filho você precisa de um homem. Aliás, também quando há um divórcio, o homem também é responsável corretamente, legalmente, para pagar. Não me venha com essa falácia não, Piperno. É uma questão não, porque é uma... Saúde reprodutiva. O bebê não é um apêndice da mulher. A mulher resolve. Não é um apêndice da mulher. Você precisou do homem para fazer um filho. Tanto é que você não fala assim, como é que vai a sua barriga? Você fala, como é que vai o seu filho durante a gravidez? Então, não me venha com essa falácia, não. Ou seja, quer um plebiscito para decidir aborto? Plebiscito porque o homem participa para fazer o filho, participa para criar o filho e participa também no caso de divórcio. Muitas vezes não está nem aí. Então a mulher, aliás... Não me vem, isso aí é papo progressista. Muitas das mulheres que procuram aborto, elas fazem isso exatamente que sabem que estão lá solitárias, sabem que tu tem lá que criar sozinhas. Então a mulher resolve, só ela vota. Um assassinato, não se justifique um assassinato perante esse problema. Que o homem seja responsável no divórcio, como ele deve ser também, sustentando a criança. Impor a sua retórica. Não é impor a retórica, odiosa, não. Porque como é que começa... Não, odiosa é matar a criança. Odiosa é matar fé. Isso é odioso, Piperno. Se ela não viver do ódio, ela some do mapa. Fala, Segré. Sabe que eu tenho a impressão de que estão discutindo por uma coisa, mas o Piperno não se definiu a favor do aborto, pelo menos eu não ouvi que ele tenha se definido a favor. O direito da mulher. Não, mas aí a mulher está propondo que a mulher vote. Só para complementar... Você quer saber o que eu faria numa situação como essa? O Evandro permite. Se eu tô com alguém, a mulher chega, eu estou grávida, mas eu estou pensando em fazer um aborto. O que você acha? Eu diria para ela o seguinte, eu não gostaria que você abortasse, mas acompanhe a tua decisão. Segredo. Ok, mas aí tem, só para complementar um negócio que mencionou o Alan Gani, que sempre é preciso ter o homem. Você sabe que a tecnologia está avançando num momento em que não necessariamente precisa do ato do mas homem. Você precisa do esperma. Sim, aí concordo contigo. Mas isso aí é biológico. Bancos de esperma que ajudam você precisou de um homem para doação de esperma. Mas tem outras questões também, gente. O fato das mães solo, o fato de boa parte de muitos homens não assumirem também o filho. Mas a gente não pode resolver um problema criando outro problema. Esse mas já que vai ser feito um plebiscito, ou poderia ser feito, eu acho uma boa medida, independente de quem participe ou não. Hoje nós temos 4 assuntos que são complexos para 3. O quarto não é tão relevante, que é a contribuição assistencial. Sim. Mas temos o marco temporal, temos a despenalização de drogas e temos o negócio do aborto. Por que não fazer um plebiscito com os 3 assuntos? Por exemplo, então, dessa maneira, vai colocar para o Legislativo e para o Judiciário qual é a visão da população em relação aos 3 acordos. Mas tem uma questão vinculada com o que está acontecendo hoje, que é o assunto que você trouxe. Se nós temos um barco de remo, um barquinho de remo, e temos 2 lados desse barco, se um vai para frente e outro vai para trás, não vai sair do lugar. Se todo mundo chega para o mesmo lugar, vai dar a volta e vai chegar no mesmo lugar. A única maneira de sair para frente é que todos sejam no mesmo sentido. Estou dizendo essa analogia por uma questão muito simples. Não pode ter um poder, um lado do remo, e outro poder do outro lado do remo, indo em sentidos diferentes, porque não tem instância superior a essa. Como nós resolvemos isso? O Senado aprova, o Supremo fez no sentido contrário. E agora, o que nós vamos fazer? Soltar a moeda, cara e coroa? Pois é. Gani. Evandro, quer evitar um filho hoje?
Você tem preservativo distribuído de graça no posto de saúde e todo mundo sabe como que engravida. Aliás, se todo mundo usar preservativo, você evita duas coisas. Você evita o filho e você evita também DST, HIV, que também acaba sendo um problema, né? Para hospitais públicos, enfim, acabou. Basta usar preservativo, tá aí de graça. Informação hoje tem e tem de graça. Fala, Dávila. Eu sou contra a história de plebiscito. Eu vou dizer por quê. Porque nós temos os representantes das pessoas lá no Congresso Nacional. E isso é uma forma dos deputados lavarem as mãos de temas que são difíceis para ser aprovado. Mas vocês foram eleitos para decidir essas coisas. Então não adianta querer ficar passando. Nós fizemos um plebiscito no Brasil, que foi o plebiscito das armas, lá atrás e tal. Agora, não é para transformar... Porque o problema é começar a cultura plebiscitária. Aí tudo que é assunto quente, vamos para o plebiscito, porque é o jeito de livrar a nossa responsabilidade de votar. Os parlamentares têm de votar, têm que honrar o voto que deu. Ué, não foram vocês que falaram para o eleitor que vocês eram contra a legalização de droga, que era contra o aborto? Agora tem que votar, ué. Não tem outro jeito. Então, assim, acho que isso foge da responsabilidade do parlamentar de votar sobre essas questões, que muitos desses temas eles se comprometeram com a população. Precisa votar, precisa honrar o que diz. Vai lá, remate, Segré. Dávila, você acha que as pessoas que colocamos aí para nos representar estão representando a população, votando uma minha reforma eleitoral que a maioria da população não gostaria de aprovar? Mas o ponto... Não é uma representatividade válida. A gente está falando de uma pauta específica que tem a ver com o interesse do parlamentar e que isso não está muito no radar das pessoas. É óbvio que não é uma matéria imoral que não deve ser votada. Mas as pautas de costumes foram temas essenciais nas eleições. E, portanto, isso tem que ser honrado, esse voto, por aqueles que prometeram ao seu eleitor que votaria contra o aborto e que votaria contra a legalização de drogas. Porque o aborto não é só uma questão, Piperno, do direito da mulher. É uma questão, o aborto está condicionado à família. E eu falo aqui, olha só, quando eu escuto a ministra Rosa Weber falar sobre essa história, eu acho um absurdo. Eu vou dizer que um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi no ultrassom do meu primeiro filho a escutar o batimento cardíaco. E isso era antes das 12 semanas. Não é assassinato ou não é assassinato? Se tem um coração batendo, se tem vida. Então, não dá para isso ser tratado como um assunto técnico. Pergunte para qualquer pai qual foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Foi no ultrassom escutar o batimento cardíaco do seu filho antes mesmo de ele se tornar ali, o que hoje essa turma aqui que é o aborto diz que não tem vida. Como não tem vida? Se tem coração, se tem vida sim, e é assassinato.